the table, low on the floor. Shuffle these two left feet galore, cause I'm kicking up dirt, dust storm. Make the haters say. Gente, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Já dei sugestões de livro conforme prometido aí para meus amigos concurseiros. E agora vamos à nossa segunda dica de pesquisa, que é o método do LibBoxes. O método do LibBoxes, que como eu tinha falado a vocês, é o método que eu estava utilizando recentemente, tá? Esse método, o que é que ele tem de especial? Ele não é que ele só sirva para quem está desenvolvendo uma pesquisa quantitativa, com análise de regressão múltipla, com análise de regressão, mas ele é adequado para seu estudo em que você está utilizando-se de variáveis. Você está utilizando-se de proxies e vai se utilizar de variáveis. Esse método é muito interessante. Por quê? Porque ele estrutura as variáveis de uma forma em que você vê a relação como se fosse em uma regressão, mas muito além disso. Tá? Muito além disso. Se você prestar atenção, ele vai mostrar para você a interação da variável causal, da variável efeito, ou seja, a situação, a variável que você definiu como aquela que causa o efeito, certo? E vai enquadrar nessa relação a variável moderadora e a variável mediadora. A variável mediadora é aquela que faz com que a variável causa ela gere o efeito. São variáveis que promovem o efeito da causal na variável efeito. E a variável moderadora é aquela variável que ela vem com influência externa sobre a influência de uma variável na outra, inclusive após a mediação. Davi, pelo amor de Deus, fala português. Vem cá. O que eu estava falando era em relação à variável causal. A variável causal é aquela que vai gerar um efeito sobre outra variável. Aquela que vai sofrer o efeito é a variável efeito, lógico. E nesse processo da relação entre variável causal e variável efeito, existem as variáveis mediadoras. No processo em que a mediadora conduz a causal para o efeito, vem a moderadora. A variável moderadora é aquela que representa influência externa, aquela que não está comum dentro do processo. Vamos agora falar em português mesmo. Vamos aos exemplos. Você está querendo verificar quais fatores, vamos lá, qual fator influencia na sua média, no seu CRA. Então, você vai verificar tempo de estudo. Você acredita porque existe uma teoria que diz que o tempo de estudo faz com que o seu CRE aumente. Então, o tempo de estudo será a variável causal. O CRE será a variável efeito, ok? O seu CRA será a variável efeito. Daí você vai identificar aqui, mas como é que o tempo de estudo afeta o meu CRE? Tirando uma boa nota na prova, fazendo todos os exercícios, essas seriam as variáveis mediadoras. Elas conduzem o efeito do CRA alto a partir do tempo de estudo. O seu tempo de estudo, ele acontece quando você tirando notas boas na prova, ele é refletido, aliás, tirando boas notas na prova e fazendo todos os exercícios. Fazendo as provas também é importante, né? E fazer as provas. E a variável moderadora seria o quê? Seria alguma doença que você possa ter que pode interferir no seu tempo de estudo, seria algum compromisso que você não estava esperando que pode interferir, e assim sucessivamente. O que é importante é que, antes de você desenvolver a pesquisa, você estrutura em quadro, daí vem o nome de boxes. Então, seguindo a ordem, você seleciona as suas ideias de pesquisa, as variáveis da sua pesquisa de acordo com as caixinhas, e aí você conseguirá ver toda a prospecção de sua pesquisa em apenas um quadro. Espero que tenha ajudado vocês, principalmente aqueles que estão envolvidos em pesquisa quantitativa, mas que também não significa uma limitação para quem está desenvolvendo alguma pesquisa de caráter referente a estudos de caso ou a outros estudos qualitativos. Para esses aí, é só substituir as variáveis que têm proxies mais quantitativas pelas qualitativas. Até a próxima dica, se Deus